Ultimamente, temos reclamado muito da safra de laterais que temos formado no Brasil, assim como do nível dos nossos centroavantes e do desaparecimento do camisa 10 clássico. O que poucos falam é de como formamos poucos camisas 8 fora de série. O Pautas e Táticas traz à tona uma discussão que raramente é debatida, o que é estranho tratando-se de uma das funções mais vitais do futebol moderno. Tínhamos muito claras as noções do que era o camisa 8 no futebol brasileiro dos anos 60 e 70. Nas duas primeiras seleções brasileiras campeãs do mundo, este cara era Didi, o meia-direita que atuava na frente de Zito, volante mais marcador, e atrás de Pelé, o ponta de lança clássico que era lido como segundo atacante. Didi era a cabeça pensante do meio-campo, que ditava o ritmo do jogo e abastecia o ataque com passes, mas fazia parte da dupla de meio-campistas que o 4-2-4 da época tinha. Ou seja, hoje seria interpretado como um segundo volante. Da mesma forma, jogava Gerson na seleção de 70, que inclusive tem em Didi um ídolo declarado, a quem se refere como mestre. Especialista em lançamentos longos com sua perna esquerda, apelidada de canhotinha de ouro. Mesmo que ele fosse um camisa 10 de origem, fora escalado nesta posição por Zagallo, já que Pelé estava presente no time, além de Tostão, adaptado como falso 9, e Rivelino, acumulando funções de meia e ponta esquerda. No decantado time de 82, este cara foi Falcão, no 4-2-2-2 de Tele Santana. Toninho Cerezo era um primeiro volante moderno, que gostava de atacar, e Falcão subia ainda mais para o ataque. Talvez nosso último grande camisa 8 tenha sido Dunga, titular nas Copas de 90, 94 e 98, campeão da penúltima como capitão e sendo até hoje o jogador com maior percentual de acerto de passes em uma Copa do Mundo. Naquele Mundial, jogava ligeiramente à frente de Mauro Silva, entre os meias que atuavam abertos e sendo o cara que ligava o meio e o ataque, além de proteger a defesa com muita raça e eficiência. Talvez o grande motivo para o desaparecimento de grandes nomes da função seja o entendimento que os técnicos brasileiros passaram a ter do funcionamento do meio-campo, especialmente as funções dos volantes. Com a adição de laterais que atacavam ao mesmo tempo, as duplas de volantes tinham que se preocupar com cobrir estes avanços. Em sistemas como 4-2-2-2, o camisa 8 passou a ser interpretado como um meia e não como um segundo volante, o que passamos a denominar como meia armador. Com os volantes passando a sair da frente da defesa para cobrir os laterais, com o tempo alguns times passaram a usar 3 volantes, um de maior pegada na posição mais recuada do meio-campo e outros 2 jogadores sendo os responsáveis por cobrir os laterais. Isso alterou muitas vezes tanto a função do 10 clássico, que passou a ser escalado como um segundo atacante, quanto do 8, que passou a ser visto como esse meia mais avançado. Por isso, tanta gente confunde as funções do ponta de lança e do segundo atacante, além de confundir as funções do meia armador com a do meia atacante. Um exemplo clássico disso é Paulo Henrique Ganso, que passou anos sendo interpretado como um 10 clássico. Talvez até hoje ainda seja assim intitulado pela sua forma elegante de jogar de cabeça erguida, além de, claro, carregar o número às suas costas. Mas se formos analisar as características do jogador, trata-se de um camisa 8, um legítimo meia-armador, não um meia-atacante. Naquele grande Santos de Dorival, em 2010, a equipe jogava num 4-3-3. Ganso era o vértice esquerdo do meio-campo. Ele não era o 10 de um 4-3-1-2 que foi como o Muricy o escalou em 2011, e chegou a fazer uma crítica construtiva ao jogador. No futebol moderno, o camisa 10 tem que pisar mais na área. Ganso, jogando nesta função, precisa começar a fazer mais isso. Se ele pisar na bola e parar para cadenciar o jogo toda vez que a recebe, a marcação chega e a transição é dificultada. Quando o 10 entra na área, os volantes se aproximam para armar o jogo. O 10 sempre foi um jogador que teve gosto pelo gol, e o Ganso precisa ter mais isso. Alguns cogitaram que Ganso poderia ser uma espécie de Pirlo, jogando mais recuado e protegido por outros volantes. O holandês Clarence Seedorf
que atuava no Brasil na época e foi um dos grandes camisas 8 da história, além de jogar ao lado de Pirlo, prontamente rechaçou a ideia. Às vezes parece que jogadores como Pirlo e Zidane são lentos e não correm tanto no jogo. Eles são jogadores dinâmicos e dão velocidade à bola. Principalmente Zidane executa o passe enquanto está correndo. Já o Pirlo joga numa função mais defensiva. O Ganso precisa parar a bola antes de fazer o passe. Na Europa, esse tipo de jogo pode ser considerado lento demais. E nem é culpa dele. Aqui, jogamos 2 vezes por semana toda semana. Viajamos de norte ao sul do Brasil entre uma rodada e outra. Temos um dia para descansar depois de um jogo e outro dia para treinar antes de outro jogo. Como esse jogo vai ser rápido? No São Paulo de 2014, também com Muricy, Ganso atuou ao lado de Kaká, ambos abertos no 4-4-2, mas com Ganso centralizando mais as jogadas, deixando Kaká se aproximar mais da dupla de ataque, quase que numa variação para o 4-3-1-2, com ele sendo o vértice direito do losango. Muricy voltou a comentar sobre as funções do jogador à época. Ele não gosta de entrar na área, prefere o passe do que o gol. Mesmo falando direto com ele, eu paro o treino, mas no jogo é mais difícil. É a característica do jogador. É difícil, ele sempre foi assim. Ele tem essa dificuldade. No fim do jogo contra o Corinthians, coloquei ele de segundo volante. Se tivesse mais pegada, seria a posição ideal. Naquele ano, o São Paulo foi vice-campeão brasileiro e Ganso ganhou sua primeira e até então única bola de prata como melhor meia do campeonato. Atualmente, no Fluminense de Fernando Diniz, Ganso joga como 10 do 4-2-3-1, que descansa sem bola ao lado de Cano na variação para o 4-4-2, mas recua para fazer a saída junto aos zagueiros, como se fosse um primeiro volante, deixando André e Martinelli à sua frente. Uma função momentaneamente parecida com a de Pirlo, mas que ainda assim não é a função do camisa 8, e sim do redista, o 5 que joga mais protegido por outros 2 homens mais marcadores à sua frente. Aos poucos, o futebol brasileiro foi entendendo que ter volantes que entram mais na área eram necessários, e com isso começamos a criar a nossa própria versão do box-to-box à moda inglesa. Este jogador se tratava de um volante que chegava de trás para finalizar com menos marcação, o tal do elemento surpresa, que em alguns casos ficou tão famigerado que não surpreendia mais ninguém. Todos sabiam que a função desse tipo de jogador era essa. No Corinthians de Tite, jogadores como Paulinho e Elias fizeram a função com perfeição. E um outro que traçou o caminho inverso de Ganso também jogou assim com muita desenvoltura. Renato Augusto foi formado no Flamengo como um camisa 10, mas retornou da Europa para jogar no Corinthians como este box-to-box. No time campeão brasileiro de 2015, o camisa 8, na função e no número que levava às costas, fez o papel ao lado de Elias, no 4-1-4-1 de Tite, que atuava com o camisa 5, Ralf, e 2 8s à sua frente, dando suporte à marcação e invadindo a área nos meios espaços. O 10 clássico que o time tinha era Jadson, que atuava aberto pelo lado direito. Renato voltou a reproduzir a função com Tite na seleção brasileira, pré-Copa de 2018, dessa vez ao lado de Paulinho e à frente de Casemiro. Neste time, Coutinho jogava aberto pela direita. Mas durante o Mundial, Tite resolveu pôr Renato no banco e mudar os padrões táticos. Com bola, a equipe passou a jogar no 4-1-3-2. Paulinho era o 8 que atuava no centro da linha de 3, com William, o novo titular, na direita, e Coutinho à esquerda. Sem bola, o time marcava no 4-4-2 ou voltava ao 4-1-4-1, com Gabriel Jesus recuando à esquerda, já que Coutinho, por vezes, se mantinha centralizado com Paulinho e Neymar, que voltava de longa lesão, era preservado à frente. E falando de seleções brasileiras em Copas do Mundo, podemos observar que desde a edição de 2002 não temos um jogador fora de série desempenhando este papel. Fomos campeões na Coreia do Sul e Japão, com Kleberson ganhando a vaga de Juninho Paulista, que era mais ofensivo no meio-campo. Campeão brasileiro no ano anterior pelo Atlético Paranaense, o jogador conquistou seu espaço no 11 na partida contra a Costa Rica, onde a maioria dos titulares foi poupada. E Filipão viu em Kleberson um jogador que poderia dar equilíbrio ao meio, formando dupla com Gilberto Silva no 3-5-2, que tinha Edmilson como um híbrido de zagueiro e volante. Em 2003, o jogador chega ao Manchester United como a grande estrela, campeão mundial, e tendo como coadjuvante na apresentação ninguém menos que Cristiano Ronaldo.
o tempo mostrou quem seria, na verdade, a estrela e o coadjuvante. Kleberson sofreu com lesões e em 2 anos jogou apenas 30 partidas pelo United e não mais teve a chance de jogar em um clube deste porte na carreira. Em 2006, nossa dupla de volantes era formada pelo camisa 5 Emerson e o camisa 8 na função era Zé Roberto. Lateral esquerdo de origem, o jogador atuava como meia aberto pelo Bayern. Ele quebrou um galho atuando como segundo volante, cobrindo os avanços ofensivos de Roberto Carlos, e até fez uma boa Copa do Mundo. Porém, esta nem era sua função principal de jogo. As outras opções de volantes do elenco eram Gilberto Silva e Mineiro, ambos primeiros volantes. Em 2010, jogamos com 2 camisas 5 de origem, Gilberto Silva e Felipe Melo. Este segundo, sendo em tese o segundo volante do time, pela sua capacidade de passe, também responsável por cobrir os avanços do lateral esquerdo Michel Bastos. Na direita, Elano era o meia aberto e tinha como função defensiva cobrir os avanços de Maicon, papel parecido que cumpria no Santos no início da década. Porém, aquele time tinha um camisa 8 clássico, Renato, que participou do ciclo para a Copa de 2006, porém não foi convocado. Sem bola, o time se defendia em 4-3-1-2, com Elano sendo esse camisa 8 improvisado, no vértice direito do meio-campo, assim como Felipe Melo no vértice esquerdo. Quando Elano se lesionou, Daniel Alves foi adaptado a seu papel. Ramírez e Josué, 2 autênticos camisas 8 da função, estavam na reserva. O primeiro até foi titular contra o Chile nas oitavas na vaga de Felipe, mas voltou para a reserva nas quartas. Anderson, que jogava no Manchester United, foi formado como camisa 10, mas adaptado à função de box-to-box no clube inglês. Ele também fez parte do ciclo, mas acabou não sendo convocado. Em 2014, Paulinho foi o camisa 8 titular do 4-2-3-1 de Felipão. Mas a grande crítica que se faz àquele time era como a bola passava pouco pelos pés dos meio-campistas. As ligações diretas dos zagueiros para os pivôs de Fred e para as jogadas individuais de Neymar, que foi reposicionado para o centro da linha de 3, com Oscar à direita e Hulk à esquerda. Diferente de como o mesmo trio jogou um ano antes na Copa das Confederações, com Hulk na direita, Oscar no meio e Neymar à esquerda. A ideia de Felipão era reposicionar Neymar mais próximo do gol e pegando mais vezes a bola do que se estivesse aberto. Porém, com isso, Luiz Gustavo, primeiro volante que depois deu lugar a Fernandinho, e Paulinho, o segundo homem de meio, mal pegavam na bola. Ramírez e Hernanes eram nossos reservas para a posição. Nenhum deles se tornou um world class da posição. E como já falamos sobre 2018, pulamos para 2022, também com Tite. Durante o ciclo, tínhamos em Arthur nossas esperanças depositadas para um futuro grande nome da função. Surgido no Grêmio, o campeão da Libertadores em 2017 chegou ao Barcelona com o status de novo Xavi, mas não vingou e acabou sendo trocado por Pjanic junto à Juventus. Por lá, também não conseguiu render o seu melhor e já está no seu segundo empréstimo. No Liverpool, entrou em campo apenas uma vez e chegou a treinar com o time sub-23 por ter sido considerado fora dos planos. Agora, atua pela Fiorentina. Chegamos à Copa com Fred sendo o titular ao lado de Casemiro, mas um jogador do Manchester United que dividia opiniões e que não era titular absoluto. Ainda assim, fazia bem o seu papel na seleção brasileira, e por se tratar de um volante canhoto, era o responsável por cobrir os avanços do lateral esquerdo. Ora Renan Lodge, ora Alexandro, ora Alex Telles ou até mesmo Guilherme Arana. Com o tempo, Tite passou a adaptar o lateral para o meio e decidiu sacar Fred do time titular. Lucas Paquetá, que atuava como ponta esquerda, mas sempre se destacou pela sua versatilidade, foi escolhido para cumprir o papel do 8, enquanto Vini Júnior ingressou no time titular, dando a amplitude. O time perdeu pegada na marcação, adaptando um jogador mais ofensivo ao papel, além de matar as características do próprio jogador, que por mais versátil que seja, não estava na sua melhor posição. A opção, além de Fred, era Bruno Guimarães, que foi formado como um camisa 8, mas tem jogado no Newcastle mais como um camisa 5. Na atual seleção brasileira, Bruno tem sido titular ao lado de Casemiro, e com isso faz o papel de camisa 8.
Cobiçado por clubes como Paris Saint-Germain e Real Madrid, ele é a nossa esperança para que voltemos depois de muito tempo a ter um dos melhores jogadores do mundo na função. Mas preocupa o fato dele ter sido usado no clube como este primeiro homem, já que para esta função temos jogadores em profusão. Além de Casemiro, referência absoluta da função de primeiro volante, temos o promissor André, do Fluminense, e vários jovens como Danilo, ex-Palmeiras e atualmente no Nottingham Forest, Andrei, ex-Vasco e emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, da França, e João Gomes, ex-Flamengo e que defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Eles são vistos como o futuro da função do 5 na seleção brasileira. Já para a função de 8, Douglas Luiz, do Aston Villa, se apresenta como a melhor opção e em melhor fase, assim como Joelinton, companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle, que é outro exemplo de jogador que atuava mais à frente e foi adaptado à posição de camisa 8. Porém, a gente nota que não há um jogador do nível dos melhores do mundo nesta função, como Bellingham, Modric, Kroos ou Gundogan. Quem mais se aproximou disso foi Thiago Alcântara, mas que nem defende a seleção brasileira por ser naturalizado espanhol. Entre os melhores em atividade no futebol brasileiro, hoje estão Gerson, do Flamengo, Zé Rafael, do Palmeiras, e eu gosto muito do jogador que faz a função no meu time, o Tchê, do Botafogo, mas que não considero um selecionável nem para agora e nem para o futuro. A verdade é que em tempos onde os jogadores precisam ser cada vez mais polivalentes e não especialistas de função, os camisas 8 se tornaram quase que a regra do bom meio-campista moderno. Não só o destruidor de jogadas que desarma e dá no pé de quem sabe, como o camisa 5 à moda antiga. Nem só o habilidoso e ofensivo meio-atacante, que sem bola põe as mãos na cintura e não corre para trás, como o antigo camisa 10. Cada vez mais, o jogador de meio campo precisa ter qualidade com e sem bola, justamente a função do camisa 8, que precisamos ter um cuidado maior para formar cada vez mais nomes de qualidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!